Tu tá olhando... Ah, já foi embora. Aranha. Tu ia pegar a aranha? Sim, eu sou um caçador. Eu sou um gato caçador. Perigoso. Eu sou muito perigoso. Bom dia. Não quero mais saber disso. Vamos ver, Pisco. Vamos ver aqui as novidades. Vamos fofocar. É, Pisco. Ó, Fofox. Fofoquinha, fofocão. Vai lá. Bom dia, gente. E aí, tudo bem? Vamos entrando. Pô, hoje eu acordei com barulho de uma pancada de chuva aqui, 5 horas da manhã. Vê se é hora pra ter pancada de chuva. Eu com a minha casa toda aberta. Porque ontem estava quente, né? Ontem tava quente. Aqui no Rio tava quente. Aqui no Rio tava quente. Pô, não tem almofada aqui. Quero botar uma almofada aqui. Ai, minha casa tá suja. Tipo assim, deu uma ventania. Aí tá com cheio de uns tufinhos de pisco e tite aqui. Que horror. Gato é legal, né? Mas solta pelo. Então vamos lá, vamos entrando. Bom dia, essa é a aula que vocês entram e fala, me chama para tirar a sua dúvida, né? Não adianta nada escrever aqui. Não adianta. Ai. Vamos lá. O tempo virou. Ontem peguei até uma... Gente, eu vi também, ontem tava um sol, né? Se eu tivesse como pegar a cor. Mas eu não curto muito esse negócio de cor. Não curto muito. Já curti, já falei pra vocês que teve uma época que só tinha branco a palma da minha mão, a sola do meu pé e o meu olho. Branco do meu olho. Vamos lá, Vani, vou chamar você. Hoje o pessoal está rápido, acordado. Aqui está 2 graus, que delícia. Não vou falar que estou com inveja porque não estou, não. Seria falso. Vamos lá. Pisco. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Obrigada por ter me chamado. Nada, me fala seu nome, de onde você é e a sua dúvida. Eu sou Vanessa, eu moro no Rio também, Ah, aonde que você mora aqui no Rio? Botafogo. Ah, eu também moro em Botafogo. Olha, onde é que você mora? Alcoviteira, né? Isso, a internet travou. Ai, não acredito, gente. Encontra alguém da minha cidade, a internet trava. É Vanessa? Vanessa, eu vou clicar em você de novo. Calma. Vou te chamar de novo, Vanessa. Vou chamar você porque a sua internet deu uma travada. Mas eu vou chamar você, Vanessa. Vanessa, se conecta aí com a sua internet que travou. E aí eu tô clicando em você e não vai. Dá um oi aqui, Vanessa. Né? Ah, esse pão com passa é uma delícia. Vamos lá. É porque eu gosto de passas, né, gente? Vocês sabem que eu sou da gangue da Palmeirinha. Deixa eu clicar de novo na Vanessa. É Vanessa, né? Tô aqui chamando de Vanessa. Vanessa não está conseguindo participar. Pô, Vanessa, mas eu sei que você quer participar. O que aconteceu com a sua internet? Morreu? Ou seu telefone que desligou? Enquanto Vanessa vai se arrumando aí, vamos ver se aparece uma outra pessoa. Mas eu estou aqui com Vanessa na cabeça, porque eu sei que Vanessa quer. Já improvisei minha panela para assar o pão de chinês. Isso. Pisco já apareceu. Pisco agora tá meio bandido. Né, Pisquitos? Ah, você sabe que não pode ficar aí, né? Peraí, que eu vou arrumando a comida do Pisco. Vamos lá. Ouvidoria oficial. Estou lendo lâminas e aprendendo. Muito bom. Me chama de novo. Agora vai, né, Vanessa? Acho que não é Vanessa, não. Acho que é Vânia. Não é Vanessa, não, né? Não, é Vanessa, sim. Ah, é Vânia Arthur. Vanessa. Me fala onde você mora em Botafogo. Eu moro na Muniz Barreto, paralela à Praia de Botafogo.
Muniz Barreto. Ah, já sei, onde tem a Aliança Francesa. Exatamente. Ah, tá. Gosto de lá. Lá tem umas casinhas, nas transversais tem umas casinhas interessantes. Tem sim. Me Tem fale sim. sua dúvida. Então, eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma em relação ao levain, porque, na verdade, assim, meu levain, quando eu faço, eu não faço sempre pão, então eu acabo deixando na geladeira. E, por exemplo, eu tirei ontem, alimentei ele 2 vezes à noite. Você vê que ele cresceu, só que ele já afundou. Aí a minha dúvida é, por exemplo, se eu for começar a fazer um pão hoje, eu alimento ele, espero umas 4 horas até ele dobrar de tamanho e faço, ou eu tenho que alimentar ele mais? Porque eu tirei ontem da geladeira. Então, quanto tempo você me acompanha? Tem um tempinho, sei lá, um mês. Um mês? Então, acho que você não sabe como é que eu faço. Aí, vou te libertar. Vou Oba. te exorcizar. Eu não faço assim. E, em parte, assim, tem muita gente que acha que é chato, mas eu vou falar para você que para pessoas como você, que não fazem pão sempre, esse negócio de você alimentar algumas vezes na sequência é um saco, É. né? É um saco. Se eu já sou um saco que peço para vocês alimentarem mais o fermento com frequência, imagine isso aí, né? Que você está empolgada para pegar lá o bicho fazer, e aí né, o mundo fala, o universo, que você tem que alimentar não sei quantos zilhões de vezes. Isso não é prático. Fazer levain não é prático, né? Já começa por Uhum. aí. Então, quem quer fazer fermentação natural não quer praticidade. Praticidade é biológico. Então, agora que a gente entendeu isso, o que, que acontece? Se você conhece o seu fermento natural, você vai saber exatamente o número de horas que ele demora para atingir o máximo do crescimento dele, Tá, certo? Se certo. o seu fermento vai demorar 4, 5, 6, 3 horas, isso é o seu número que você vai conhecer. Isso é a primeira coisa. A segunda, se você já guarda na geladeira e se esse fermento já tem tempo, não precisa, se você já sabe como ele funciona, alimentar assim. Tipo, vou fazer o pão hoje, quarta-feira. Aí, terça-feira, começo a alimentar várias vezes. O que a gente precisa estar atento é quando foi a última vez que você alimentou este fermento. Tá, Se você não alimentou tem uma semana, aí você pode refrescar na véspera para ele não ficar tão ácido. E aí no dia seguinte, você refresca de novo e faz seu pão. tá, Aí você refresca, espera, refresca, alimenta, multiplica, tudo é sinônimo. Você espera ele crescer no tempo do seu fermento e faz seu pão. O que tá. acontece é que isso não pode virar uma regra. Por exemplo, se você alimentou tem 3 dias ou 2 dias e você já tem uma rotina, já faz há muito tempo, né? Já faz esses pães, você acaba descobrindo quantos dias você consegue ficar sem alimentar. Tem gente que fica até uma semana, tem gente que fica 5 dias. E aí faz esse mecanismo de Tá. alimentar na véspera e depois alimentar no dia que vai fazer. Ou até mesmo alimentar só no dia que vai fazer. Mas para isso, você precisa ter feito algumas vezes e ver o resultado, se fica bom. Não, eu acho que o meu fermento ele é até bem forte, porque, por exemplo, semana passada eu. É isso, tipo, quando eu vou fazer pão, eu falo, pô, eu preciso tirar uma semana antes, porque eu preciso alimentar 3 dias, porque aí no quarto eu vou fazer, no quinto eu vou assar. Não Porque precisa normalmente, disso. É, pois é, normalmente o que eu faço é, eu faço pão e deixo ele resfriar na geladeira para a última fermentação, de 12 a 16 horas, e aí eu asso no dia seguinte. Porque, assim, é uma função de um dia inteiro, né? E eu tô praticamente. trabalhando. Então eu fico entre cozinha e trabalho. Mas eu vejo que o fermento realmente ele cresce bastante. E, enfim, aí eu fiquei nessa dúvida se eu preciso ou não ficar realimentando ele. Você precisa também fazer uma coisa. Compra uma caneta de retroprojetor, aquelas canetas que fixa, e, Eu tenho o elástico. pois é, e abandona esse elástico. Esse É? elástico aí, eu olhei que tá torto aí de um lado. Vai rodando teu potinho pra você ver. Tá, tá, Pois é, isso aí, minha filha, isso aí é o demônio. Ninguém merece isso. Porque você vai se confundir, bom dia. Você vai se confundir com o tempo. Faz tá. um pontilhadinho, que o pontilhadinho você sempre vai olhar. E aí, quando você estiver em casa,
Se você alimentar esse bicho e estiver em casa, você faz aquele pontilhado e bota a hora. Aí, quando você passar lá, faz de novo e vai botando a hora. Que aí, se Tá. você não tem noção da velocidade dele, você passa a visualizar a velocidade dele. Isso é muito interessante. Por Boa. quê? Porque você pode descobrir muitas coisas. Você pode descobrir que às vezes ele demora 2 horas para se mexer. Às vezes você pode descobrir que em 3, 4 horas ele chegou no máximo e dali ele afunda. E aí você consegue fazer melhor também seus horários para você fazer esse pão na melhor hora possível do seu fermento. Aham, tá. Beleza. E uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte: eu fiz pão semana passada, ele ficou lindo. Botei na geladeira, tirei acho que com 12 horas mais ou menos, e aí deixei ele fora. Ele ainda deu uma fermentada, ele cresceu. Eu falei, gente, o pão vai ficar maravilhoso. Ok. Botei num Baneton. Quando eu fui transferir do Baneton para a panela, ele fez assim, ó. Ele se esmagou inteiro. Porque Se ele deu esmagou, adorei, se esmagou. se esmagou inteiro. Ele era uma bola, ele ficou uma coisinha desse tamaninho. E porque ele grudou no fundo do Baneton. Quando eu Nossa, é coloquei. horrível quando gruda. Nossa, eu fiquei tão frustrada. Ele ainda deu uma crescida no forno, mas assim, ela era para ele estar lindo, sabe? Para ele sair gigante, né? E não fez. O que eu faço para ele não grudar? O que eu sinto é que tem muita água. Ele tá ainda ficando com muita água e está grudando no pano. Então, caraca, olha só, hoje de manhã eu postei lá no meu feed exatamente isso aí que você está falando. Ah, Por não que vi. que eu uso um paninho e boto farinha de arroz no cesto? Farinha de arroz. Eu boto um pano e boto farinha de arroz ainda no paninho. E boto Tá. minha massa. Por quê? Porque eu já passei por isso que você passou. No início, o meu baneton. Aí as pessoas falam assim: ah, porque você não curtiu o baneton. Ah, porque você não botou farinha. Mentira. Porque quando você faz assim 50 e alguns começam a grudar, você fala, gente, não sou eu. O troço às vezes gruda. Dependendo da massa, dependendo da farinha, vai grudar sim. Vai Uhum. grudar, se der uma leve suada, pode ser que grude. E aí o que acontece? Se você deixar num lugar, tipo a cidade que a gente mora, para dar mais uma fermentada, eu também não faço isso não. Ele vai dar uma suada e vai Ah, grudar. Porque você tirou da geladeira, deixou no ambiente aqui Rio de Janeiro, né? Ele vai suar. E essa suada é que vai fazer também ele grudar. Entende? E aí, entendi. se você gosta de fazer esse mecanismo, tudo bem. Mas quando você está com um paninho, é muito mais eficiente e menos arriscado. Porque você vai virar e o paninho você vai destacar. Uhum. Entendeu? Então não Entendi. tem o caso de grudar. Porque Aham. vai suar, é fato. Se tiver na geladeira e você tirar para um ambiente quente, entende? Que nem quando a gente tira uma garrafa, um negócio, dá uma suada. O É, pão também acontece isso. Só que o grande perigo é que se tiver algum pedaço daquelas frestas do cesto ou do baneton, que a massa ele vai entrar rasga. lá e vai ficar com aquele efeito de beliscar. É como se o cesto Exatamente. beliscasse a massa. E aí, minha filha, grudou mesmo. Não tem jeito. Aí, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pagar o pato, né? Vai ter que sacrificar, às vezes, dependendo do jeito que grudou. Eu sei que não dá jeito mesmo. E é um processo que a gente fez o dia inteiro. Realmente, a gente fica chateado. Porque é uma coisa simples, não é? Às vezes eu posto um negócio, eu mesmo quando vou postar, falo assim, nossa, que negócio simples. Não vou postar isso. Ah, não vou postar, porque tem alguém que vai ler isso e vai servir. Alguém ainda deve estar fazendo isso que eu fazia. E aí você Aham. vai lá e você vai ver que eu botei exatamente isso aí que você falou, porque é um conselho que eu te dou. Aí lá Tá. nos comentários, você vai ver que tem aluno que fala que usa touquinha, tem aluno que fala que usa touca de cozinheira, né, descartável para jogar fora. Sei. Tem várias sugestões lá. E tem gente que fala que não, que só usa farinha e não gruda. Tudo bem. A gente faz assim, né? Porque quando gruda, você não quer ouvir isso. É um desespero. É um É desespero. muito ruim. Imagina É. vários grudando. Vários É. grudando Não, também é. eu fiz 3 pães. Os 3 deram ruim. Pois é. 2 ficaram desse tamaninho e o outro até cresceu, mas todo como você fala, amassado, né? Um por cima do outro, assim. Ai, Pois muito é. Tem que frustrante. ter cuidado com as suas temperaturas e ver se o pano vai minimizar isso. Porque já que você tira, essa suada vai acontecer. Certo?
Tá. Então Mas você consegue resolver. e aí você acha que quanto tempo, tipo, se eu tirei da geladeira, eu posso já botar ele direto no forno ou eu tenho que realmente deixar ele voltar No para uma meu temperatura? método, a maioria dos pães eu coloco. Isso depende do Ah, método que você está utilizando e aham, depende também da massa. Então, tá, existe uma infinidade de maneiras de fazer, tá. tá? Não é Mas não tem errado problema. fazer isso. Não Aham, é errado. Eu tá, não faço. Nesse estilo de pão, eu não faço. Agora, aham, outras pessoas fazem. Então, eu não posso falar para você, não faz que está errado, porque não está errado. Mas eu tá, não faço assim. Eu tiro direto da geladeira e boto tá, para assar. Seja na panela, seja no forno profissional, ele vai. E muitas pessoas fazem isso também, fazem direto. Só tá. que o problema é que as pessoas que não fazem direto, elas gostam de falar que o outro está errado. Aham. E Não, vou aí testar, confunde. né? É, O que você tem que entender é, para tirar direto ou para fazer isso que você está fazendo, não importa. O que importa é o ponto da massa. O pão sim. tem que estar fermentado. Aham, Esteja gelado ou não, ele tem que estar fermentado. tá. Então, se a pessoa pensasse essa coisinha simples, ela ia falar, bem, claro que pode. Mas a pessoa não pensa. Esquece, né? A pessoa não pensa. Não, beleza. Ixi, deu Eu uma vou, travada. essas, Fala de novo. vou fazer amanhã meu pão tá pronto, eu te mostro. Vamos Me ver se manda uma vai, foto e fala, dessa vez vai. fui eu que falei com você. Isso. Fala, botei um paninho, me manda uma foto, Tá, tá bom? tá bom. Obrigada por essa Beleza, dúvida, obrigado, viu? Vanessa. Nada, Valeu, bom dia. obrigado. Ainda bem que só falhou agora a internet, né? Dúvida boa. É porque a gente, quando já faz assim, a gente acha que não tem ninguém que faz, que não gruda com ninguém, entendeu? Não sei por que que a gente acha essas coisas. Você vê, eu venci isso, né? Porque hoje de manhã falei exatamente sobre isso. Eu fui lá olhar meu pão, que ainda não está na hora de colocar no forno, ainda falta. E aí eu falei assim, nossa, se eu tivesse com esse pão fora do paninho, como era antigamente, eu sempre ia ficar tensa, pensando, nossa, será que esse pão vai grudar? Será que esse pão não vai grudar? E é um saco isso, gente. Porque depois que o pão gruda uma vez, você fica inseguro, sabe? Você fica já com medo. Eu vi seus pais, dona Carolina. É. Eu achei. Carolina está arrasando. Ainda fez um teste muito interessante que eu vi lá. Eu vejo, viu? Bom dia, Sayonara. Também vi seus pães muito lindos. Farinha mais grossa para polvilhar. Depende da farinha, né? A farinha T150 é uma farinha bem grossa, mas eu não uso para polvilhar nada, porque ela é extremamente melequenta também quando ela umedece. Mas com farinha de arroz funciona. Que foi, Pisco? Pisco, o chato. Raquel, gruda mesmo. Touca é. Eu não gosto de usar a touca, vou contar para vocês, porque eu acho que solta fiapo. Mas tem uma marca de touca que eu não sei, mas ela é verde e ela é bem grossa. Geralmente quem usa isso são os meus alunos médicos de centro cirúrgico. É uma touca que ela parece de pano, de tão grossa que ela é. É um TNT muito grosso, que parece um pano. E eles até lavam essa touca, certo? Então eu sei disso por quê? Porque eles me mostraram, né? Porque quando eu fazia aula de presença, né, para aula presencial, eles levavam. E aí eu via essa touca. E essa touca é altíssimo nível. Inclusive, eu não sabia que essa touca era descartável. Eu sempre jurei que essa touca era uma touca de pano, que as pessoas do hospital lavavam em algum lugar, esterilizavam. Mas não, fui descobrir que era uma touca descartável de altíssimo nível. Então, em termos de touca descartável, eu acho que quem usa essa, tudo bem, mas as outras soltam muito fiapinho, gente. Eu não gosto. E assim, quem usa pano, pode usar o pano. Aí umas duas vezes acho que tá bom. É porque eu sou chata, eu lavo. A galera porca não lava. Ah, eu falo que a galera é porca mesmo, gente. Porque eu já vi cada coisa. Já vi gente com o cestinho com bichinho, com aqueles cuches com bicho. Nossa, o povo porco. Eu falo mesmo, um bando de povo porco. Eu lavo tudo, lavo tudo. Raspo, lavo tudo. Quero nem saber. Ai, não pode lavar. Lavo sim, lavo. Lavo, o meu negócio de lavar é super ecológico.
Essa aula fica salva? Ela fica no meu feed. Porém, a grande graça é você entrar e perguntar a sua dúvida, né? TNT de alta gramatura, é isso que chama? Eu também lavo meu paninho. Eu pego um dia, tiro só para lavar paninho. Gente. Gente, olha só. Vocês já ouviram um ditado que fala cozinha de restaurante, melhor não saber? Pois é. Esse ditado, sempre que eu escuto, eu penso numa padaria que algumas é melhor você não entrar por dentro. Porque nem todos têm o cuidado. Aliás, é uma das coisas que eu acho que me dá uma paz, sabe? De lavar, inclusive dos meus alunos aprenderem a fazer os processos, fazerem em casa. Porque às vezes, gente, o ambiente não é um ambiente que a gente tem na nossa casa, tá? As pessoas não lavam, as pessoas não cuidam, as coisas são sujas, de verdade, tá? O povo não gosta, mas é verdade, tem que ser dito, tá? São lugares que deveriam ser como um hospital, vocês concordam? Eu acho que deveria ser, pelo menos. Tudo bem que farinha a gente tem no ambiente, né? Farinha, se tiver recheio, coisas que caiam no chão desse tipo, ok. Eu não considero sujeira, eu considero acidentes de percurso do trabalho do local, né? Agora, você ter os panos, sabe, sujos, gosmentos, com limo, com bichinho, nossa, filme de terror, tá? É isso aí, já falei. Então vamos lá, fala, me chama. O que você fez pro seu café? Qual dos pãezinhos? Ah, vamos lá. Socorro, que horror. Mas não é, Rodrigo? Não tem a galera que não lava o paninho? Olha ele, tem, é horrível. Tem a galera que não lava o paninho, tá? Que não tenha muito glúten. É verdade. Fala que me chama, que eu chamo outra pessoa. Que agora fiquei falando desse negócio do pano aí. Me chama, Nanda. Escudeiro Estevão. Eu já chamei você? Estevão, eu já chamei você? Me fala se eu já chamei você ou não. Tô sentindo cheiro, sabe de quê? De pastel, de novo. Não é, Carol? Ainda bem que eu faço. Eu também, ainda bem que eu faço pão, gente, porque já trabalhei em dois ambientes, um extremamente limpo, outro péssimo. É verdade, viu, gente? Ah, vou chamar você então, Estevão, depois eu chamo outro. Tô falando mentira, não, gente. Até restaurante, tá? Tem restaurante que é imundo. Eu não amo, eu adoro pastel, só que tem boteco aqui embaixo que faz pastel. Bom dia, Estevão, tudo bem? Bom dia, Nanda, tudo bom? Tudo bem. De onde é que você mora? Qual é a sua dúvida? Do outro lado da poça, eu sou aqui de Niterói. Ah, do outro lado da poça. Esse é bem resolvido, porque a galera aí não gosta, né? Que a gente dê uma zoadinha. Eu nem Nada. falo, sabia? Oi? Eu nem dou uma zoada no povo de Niterói, não. Não, mas nem tem por que zoar. Eu acho Niterói bonito. Sim, E o lado de cá ou de lá da poça depende do referencial, né? Para vocês é a gente que está do outro lado. justamente. Na realidade, o ruim é a poça. O ruim é ser a poça. O ruim é essa ponte. Então fale aí a sua dúvida. Ô, Nanda, eu tô fazendo pão já tem alguns meses. Tô fazendo toda semana alguns, uns 4, 5 pães por semana. Tô me dando bem. Só que eu vejo que o meu levain, quando eu faço, ele em 2 horas ele dobra, só que ele fica no pico uns 10 minutinhos e baixa. Eu não sei se ele precisaria ficar mais tempo no pico, porque ou se tá tudo bem assim. Quando ele chega no pico, eu já entendi que ele baixa rápido, então já uso naquela hora para fazer o pão e dá certo. Só Seu que eu não sei fermento é se líquido? eu uso 1 para 1 para 1. Ele fica mais líquido, sim. É natural. O fermento líquido é mais delicado, mais rápido e sustenta pouco, dependendo da maneira que você faz. Uhum. Não, isso que eu tava Aí, em viu? Eu dúvida. não sabia que seu fermento era líquido. Tá vendo como eu estudei? Eu sou um bom Eu- aluno, sou boa menina. Essa que Entendeu? era a minha dúvida, se é normal esse 1 para 1 ele baixar rápido mesmo, ou se isso é algum É erro de normal, qualquer algum é erro. normal e não é. Por que eu vou te falar que é normal e que não é? Porque assim, você faz pão de fermento biológico? Não, só com levain. Então, o que acontece? Quando a gente faz levain e não faz fermento biológico, é como se a gente tivesse acabado a escola e tivesse ido logo para um MBA, para Uhum. um doutorado, entendeu?
Então Sim. fica um espaço. Algumas coisas você até consegue, né? Por exemplo, faz de conta que você saiu do colégio e, sei lá, você vai fazer um MBA em vendas. Sim, eu Uhum. acho que na minha cabeça não precisaria tecnicamente, mas com certeza existem algumas faculdades que você poderia fazer no meio, não é? Para Sim. facilitar esse MBA de vendas, por exemplo, que eu fiz um exemplo bem genérico. Então, o fermento biológico é tipo isso. Ele vai te dar todos os fundamentos de várias coisas, se não 100% das coisas, 100% não, 1000% das coisas que vocês têm dúvidas em fermento natural. Então, assim, quando a gente faz uma massa, uma pré-massa de fermento biológico, que é 100% hidratada, que se chama Uhum. Polish, a gente pode fazer com diversos tipos de quantidades e tipos de fermento biológico para fazer esse crescimento em diversos tempos, para o pico acontecer em diversos números de horas e ser sustentado por muito tempo. Então, Uhum. tem vários mecanismos para você trabalhar com esse tal de Polish, que é líquido, tipo o seu fermento, e você consegue fazer isso manipulando a quantidade, tempo e temperatura do fermento. E Entendi. aí, não, você consegue entender como é que você vai fazer para o seu fermento ficar mais tempo no pico, como é que você. Seu Polish, na realidade, né? Seu pré-fermento. Como é que você vai fazer para ele crescer, por exemplo, em 12 horas? Por quê? Ah, porque eu tenho uma produção e eu quero acordar e eu quero usar o fermento. Então, eu quero fazer de noite e utilizar enquanto eu estou dormindo esse tempo para o fermento crescer. Então, a gente faz o polish às vezes assim, de um dia para a noite. Mas tem toda uma regrinha. E aí, a regrinha não é uma regrinha que a gente decora, é uma regrinha que a gente entende. Aí, quando você vai para o mundo do fermento natural, quando você cai no mundo do fermento natural, já tendo praticado isso, você aplica os fundamentos. E aí você manipula tempo e temperatura no seu fermento, independente da diluição. Entendeu? Entendi. É Entendi. isso. Então, quando você me fala, meu fermento cresceu em 2 horas, e eu não sabia, porque eu não te conheço. Aqui nada é armado, viu, gente? Eu não conheço o Estevão, a gente não se conhecia, Na tá? A verdade, gente eu mora, a comecei a gente seguir mora aqui perto, tem uma semana que eu conheci isso. entendeu? Então, olha só, como é que eu adivinhei? Tô te contando o meu processo do Mister M. Uhum. Eu não sou o Mister M. Como é que eu sabia meus poderes de premonição mandinar? Porque eu sei que um fermento com mais água, a velocidade da reação química é mais rápida. Logo, quando você me fala em 2 horas cresce, pode ser fermento líquido. Aí foi uma característica. Aí depois você falou que ele ficava pouco tempo no pico. Aí eu falei, é líquido. Aí Uhum. eu só perguntei, eu disse, tá, é líquido o seu fermento? É. Aí agora eu te expliquei isso. Se você conviveu com o seu fermento, tá tendo bom resultado, tá fazendo isso e já conhece, continua fazendo. Eu Entendeu? tô conseguindo fazer, assim, eu criei uma rotina. 6 horas da manhã eu acordo, primeira coisa que eu faço é alimentar, e já deixo ele fora da geladeira. Então eu acordo, alimento, vou fazer as coisas, vou fazer café, vou fazer tudo. 8 horas já começo a preparar o pão. Porque eu sei que ele em 2 horas ele tá crescendo. Então já Pois criei é. essa rotina. Só que eu fiquei em Só dúvida tem. se isso geraria algum problema para ele. Não. Você tem termômetro? Tenho Ah, então. o Petar. Então, assim, é bom. Então, use seu termômetro, né, para você ter seus parâmetros, porque assim, quando as estações mudam, esse fermento é muito temperamental também. Sim, Então, você vai eu ter reparei mudanças, há né? umas 3 semanas, quando deu uma esfriada, ele demorou mais para fermentar. É verdade. Então, já percebeu, né? Então, tem que fazer Sim. essas anotações. E, além disso, você tem que procurar entender os fundamentos para não ficar preso somente a um mecanismo. Entende? Você tem que entender por que você está fazendo aquilo. Então, quando você começar a entender os fundamentos, você Uhum. vai ficar livre desse mecanismo. Ok? Acho que deu uma travada. Gente, hoje a internet da gente está ruim, né? Não tô te ouvindo. Voltou, mas voltou sem Isso, que som. bom que você explicou. Agora voltou seu som. Deu para entender? Vendo agora? Deu para Tô entender. ouvindo. Eu tava era preocupado dele, Agora não te ouvi mais. Você estava do estado preocupado do dele. quê? De Tá me estar errado. ouvindo? Agora tô ouvindo. Não, Não tô ouvindo mais, gente. Tá uma eu tava discoteca isso.
Olha só, me dá Pode estar ok errado, dele tá e escreve fraco. nos Só que comentários. como Ou vai para botou, um lugar que a sua internet pegue melhor. Melhorou? Oi, oi, Não. Nanda, vê se Tá uma melhorou. discoteca. Melhorou, né? Então, resolveu sua dúvida? Nanda, Resolveu. deu para Acho que entender. resolveu. Deu pra... Obrigada, viu, Estevão? Muito boa a sua dúvida. Bom dia para você. Obrigado, Nanda. Nada. Eu vou tirar você, porque travou. Vamos lá. Como guardar o pão depois de pronto? Cadê? Ivane Nunes. Aqui é uma aula que vocês entram e aí vocês falam, me chama, que nem o Estevão, que nem a Vanessa, e aí vocês dividem a tela comigo e aí a gente tira a sua dúvida, gente, eu. Tá? Vamos lá. Muito boa essa dúvida, vocês viram? O fermento biológico, gente, é uma faculdade. Assim, eu acho que ele é até um ensino médio, né? Travou. Travou, mas ainda bem que deu para explicar bastante coisa para ele e ele entendeu. Vamos lá. O sinal ficou ruim, mas entendi. Ah, obrigada. Então vamos lá. Quem é me chama? Eu tinha visto um outro me chama. Nana. Alice, como muda uma receita de fermento? Silvinha, você quer entrar e tirar a sua dúvida? Gente, vocês quando entram aqui no chat, vocês precisam prestar atenção, porque vocês têm a oportunidade de pedir para entrar e tirar a sua dúvida. Quando vocês iam na escola, vocês ficavam com a dúvida? Voltavam para casa com dúvida? Eu nunca voltei para minha casa com dúvida. A minha mãe me proibia. Sabe o que a minha mãe falava? Ela falava que ela não ia me explicar nada. Porque ela já tinha feito o colégio. E quem estava no colégio agora era eu. Logo eu que fosse para casa sem as minhas dúvidas, que tirasse no colégio, que ela estava pagando para isso. Entendeu? Aí eu achei tão bom que eu repetisse para Maria Luísa também. Então agora eu estou repetindo para vocês também. Vamos lá. Estou aqui vendo. Silvinha Lemos, me chama. Vou chamar você, Silvinha Lemos. Que foto bonita. Silvinha Lemos 26. É Silvinha? É. Oi, Nanda. Tudo bem, Silvinha? Tudo bem, sim. Como é que você está? Tá? Já vi que tá bem. Tô bem, tô Me ótima. fala de onde é que você é e a sua dúvida. Eu sou de Salvador, Bahia. Ah, tá calor aí? Muito. Sempre é calor? 27, 28 graus, em pleno inverno, né? É sempre assim o ano inteiro? Olha, no geral, sim. Quando baixa um pouquinho, vai para 24, 23. Continua quente. Quente, bem quente. Mas é mais agradável, 23, 24. Me Sim, fala mas aí a sua o dúvida. verão vai para quase 40. Aqui também. Igual o Rio, né? Então, assim, a minha dúvida é com relação à receita. Como é que eu mudo essa receita de fermento biológico para o levain? Porque tem algumas receitas assim que eu gosto muito, mas eu gostaria de fazer com levain e eu não sei fazer essa conversão, entende? Então, Silvinha, por que você quer fazer a receita com levain? Me explica primeiro isso. Porque eu acho que, assim, primeiro eu nunca comi um pão com levain. Então, eu estou começando nessa jornada agora, né? Então, fiz o meu levain, ele já está na geladeira, nunca fiz nada com ele, a não ser com descarte. Mas eu nunca usei o levain em pão nenhum. E eu tenho algumas receitas com fermento biológico e eu queria experimentar com levain. Então, primeiro... sentir a diferença, ver como é que é o sabor. Então, né? que é bom... usar o meu levain mesmo. Pô, que bom que eu te perguntei. Que primeiro que você tem uma outra justificativa que não é das pessoas doidas. Que tem um povo doido, sabia? Depois eu vou te explicar do povo doido. Me lembra porque eu esqueço. Tá. O que acontece? Se você ainda não usou o fermento, o ideal é você fazer primeiro um pão bem simples e que a receita
ou que o método já esteja para usar o fermento levain, certo? Sim. Por que que eu te falo isso? Porque aí você vai fazer e você vai provar o sabor mais simples, que realmente é o mais original, certo? Então é como se você fizesse um macarrão e comesse um macarrão puro, ok? Aí você vai saber o que que é a massa, não tá com molho, não tá com nada dessas coisas. Então é assim, se você nunca fez meu evento, participe do evento, que lá vai ter um pão simples e você que já tem o fermento vai poder ver e ver como é que você vai fazer. Se Eu tô não, no Planifix, né? então, criatura, assiste a aula, pelo amor de Deus. Assiste a aula do pão, vai com calma, vai e volta e faça esse pão. Mas aquele pão de panela é um pão simples? Nossa, para mim ele é um pão assim tão complexo. Não um é, método tão diferente de não toda é, a e você está no melhor momento. Você pode pegar, olhar, rever 500 vezes, tá? Olha Sim. só, eu recebi outro dia ontem, uma mensagem. E aí eu ia tirar um print, eu tirei um print e ia mandar para os anjos, que são o suporte, de uma pessoa do Panifix que estava assim: estou muito feliz, tem mais 10 dias, acho que era isso, que estou com meu fermento na geladeira. E agora estou me sentindo capaz de fazer o pão. Olha só, talvez essa pessoa seja como você, que está olhando para o pão e está um pouco insegura para fazer o pão. Tem um monte Assim, de gente como você. Só que a diferença de você, que está dentro do curso fechado, com todas as informações, com a babá lá segurando a tua mão online, é que você tem apoio, entendeu? Você tem entendi. como ver e rever todas as etapas. Então você tem que utilizar isso. E se der errado, dane-se, você faz de novo. Ninguém vai brigar. Nem eu. É, eu Nem sei. eu, inclusive, eu vou tirar a sua dúvida com muito prazer, entendeu? É Porque olha o comigo, que eu estava né? falando antes de você me falar que você não era do Panifix. Olha, se você nunca participou de um evento, vai, que você vai ver o pão. Você sabe que é verdade. Não tem o Sim, pão lá? tem. Ó, você já criou seu fermento. Já. Isso é a pior coisa que tem. Ó, como é que você já Inclusive, venceu? inclusive, eu separei hoje o descarte para fazer um bolo de chocolate. Já Então, fiz a assim, mistura, tá na geladeira. concorda? Eu vou te dar um outro exemplo meu. Às vezes, eu quero fazer umas coisas e eu tenho medo de fazer, porque eu sei que pode dar errado e que eu posso me machucar. Você já viu que eu voltei para minha prática de yoga, tá? E aí, o que Sim. que acontecia? Eu nunca conseguia fazer uma postura que você vira de ponta cabeça, tá? E assim, eu não estou com uma aula presencial, eu estou com uma aula online, como você, né? Então, você não tem a ferramenta. Alguém me tentou me ligar. Então, o que que acontece? Tá me ouvindo? Tô sim. Então, o que que acontece? Já tem uma semana que meu professor, ele tá me colocando para fazer aos poucos essa postura que eu tenho medo, porque eu tenho medo de cair e me machucar. E aí, ontem, ele identificou que é só aqui, ó, que eu já tenho força para fazer. Então, na realidade, eu estou com medo de cair e me machucar. E aí, ontem ele falou assim: você vai apoiar um pouquinho na parede, tá? E você vai, quando tiver a impressão que vai cair, você vai rolar para o lado, que você não vai se machucar. Não, pessoa chata aqui tentando me chamar, não sei quem é. Não, e eu não sei como bloquear isso. O pior é isso. A pessoa está tentando me chamar, aparece um número de telemarketing. Sabe aqueles números esquisitos? Então, Eu meu sei. conselho para você é, primeiro, vai lá, toma coragem e faz. Segundo, em relação à conversão das receitas, você vai ter que testar. Se você olhar que algum colega já fez a conversão, você pode aproveitar e trocar uma figurinha com ele em box, né? Para vocês não ficarem lá no receita, porque não é legal. Você troca e aí você tenta ver o mecanismo que ele usou. Por quê? Existem várias diluições de fermento natural. Nós, lá dentro do curso, não é segredo para ninguém, a gente usa 1:2:3, certo? Então, seria natural, se todos vocês estão lá dentro, quem converteu alguma receita ou quem tem alguma dica, vai funcionar porque o seu fermento é igual.
Mas se o seu fermento não fosse, provavelmente não ia funcionar exatamente igual, entendeu? Porque quando altera essas diluições e o estilo do fermento, a conversão muda. Por isso que eu não dou uma regra para vocês converterem, entende? Porque Entendo, essas sim. conversões variam de fermento para fermento, entendeu? A Alice até me deu um suportezinho aí, ela me falou mais ou menos isso que você está dizendo também. Alice é da minha seita. Né? É da Pois sua é. também. Ó, e Isso. ela é muito corajosa, viu? Até quando ela acha que o pão dela não vai dar, ela continua e depois no pão dela Nossa, funciona. pães lindos. Pois é. E olha só, pode ser até que ela seja da mesma turma que você, não sei. Então, assim, Acho que a, não, a viu? comunidade. A Alice é agora dessa última turma, acho. Da penúltima, né, Rodrigo? Eu sou da última, então Ah, eu acho então, a que Alice é da penúltima, mas existe um pequeno intervalo de 45 dias entre vocês. isso. Então, Isso assim, é uma bagagem enorme, né? para você ver que e ela tá lá todo dia insistindo, todo dia tá lá sem medo, mas o tempo de cada um e o medo de cada um varia, entendeu? Por isso que eu te falei, eu tenho medo de cair e me machucar. Vocês têm medo de fazer o pão e dar errado. Aí às vezes vocês acham complicado. Não acha. O mais complicado é o que você já conseguiu. É o fermento. Ah, sim, tá lindo. Meu fermento tá lindo. Então, você vai fazer, cara. É só, olha, se inspire, sabe em quem também? Dona Marisa. Dona Marisa, A não é. Marisa, ela falou, ela estava pior que você quando ela entrou na turma. Ela esperou, ela já tinha tudo. E aí ela não fazia. Ela tinha panela, ela tinha tudo. E ela ficava olhando e falava assim: não vou fazer, não vou fazer. E aí até que ela falou: não, eu tenho que fazer. Já tenho Claro. tudo aqui, já tenho a aula, já vi a aula, já vi tudo, tem que fazer. É. Entendeu? Então, assim, é normal, faz, posta lá, pede ajuda no suporte, tá? Assiste com calma que você vai fazer. E aí, quando você for fazer as conversões, o que você faz? Faz e não cria expectativa. Faz o que você acha, se der, anota, se der errado, você vai repetir de outro jeito, porque você anotou e viu que aquela conversão não funcionou. Tá Tá. bom? Quem é o pessoal maluco que você falou? Ah, então, o pessoal Fiquei louco curiosa. é o pessoal que quer fazer tudo com levan, tudo. Ah, tá. E a pessoa não dá uma explicação que nem você deu. Você tinha um motivo. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero fazer com levan porque eu quero. Porque eu acho legal o levan. Entendeu? Ela não pega e fala, não, eu quero fazer com levan porque eu tinha aquelas receitas e aí eu tô querendo fazer uma coisa para experimentar, porque eu nunca comi. Não, a pessoa não é assim. A pessoa, ela quer fazer tudo com fermento levan porque ela acha que o fermento biológico é ruim. Entendeu? E não é. A gente já sabe que se usar pouquinho e deixar fermentar muito tempo, ele não é um fermento ruim, né? Ruim é quem usa ele errado. Então, Pois é é, o povo até, louco. até sobre ele eu estou aprendendo nesse curso, embora que eu já usasse, né? Mas assim, todas as receitas que eu via antes falavam assim, olha, você tem que botar todos os líquidos numa temperatura bem morna, fermentar dentro do forno com uma bandeja de água quente. Em E 3 horas estava era pronto. tudo muito rápido, né? E eu nunca tinha ouvido falar que você podia usar a geladeira. Para mim está sendo uma novidade, realmente. Pois é, Eu tô então assim, aprendendo com esse fermento também. não tenha medo. Você pega um daqueles mais simplesinhos, com biológico, que são extra do curso, e aí você Eu quero escolhe fazer um o deles. shake. Pois é, faz um, e aí você toma coragem. E paralelo a isso, faz o seu com fermento que você já tem, que tá lindo. Tá bom? Tá certo. Tá bom, Nanda. Obrigada, tá? Um Nada. Bom abraço dia para para você. você. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Aí, gente, viu? Gente, você vê, eu recebi ontem, eu tirei um print para mandar para as pessoas do suporte. Fala, gente, às vezes a pessoa ela só não está com coragem de fazer. É isso. Vocês acham? Ninguém, gente, ninguém é destemido 100% o tempo inteiro do tempo da vida, tá? Tipo, destemido. Às vezes você acorda destemido, né? O pisco é sempre destemido. Gente, não é, Rodrigo? O pisco é corajoso. Isso foi a dona do gatil do pisco que já falou pra gente, quando ele era filhote, que a característica que definia o pisco é que ele era corajoso. E o pisco realmente é corajoso, gente. Porque ele enfrenta altas coisas aqui, inclusive a Titia, que é gigante, em relação a ele, né?
E ele não tem medo, não, ele vai partir para cima. Exatamente, ele ataca a Titia. E Titia morre de medo dele. É, filho, é isso aí. Gente, a dúvida da Silvinha é ótima, porque muitas vezes vocês fazem o evento, independente de entrar ou não no curso, no Panifix, que é meu curso, vocês ficam um tempo assim, criando coragem para usar o fermento. Gente, se vocês estão no curso, usa, erra e aproveita. Se você não está no curso, usa também, erra e se vira. É isso. Não tem... Como é que eu vou falar para você aproveita se você não tem o curso, né? Não posso falar. Então você pega e se vira, né? E se vira, vem aqui, faz... É a vida, né? Cada um procura o seu caminho. Então vamos lá. Nanda, ainda não consigo a aula do pão novo. Não, gente, eu tirei as aulas. Avisei para vocês na última aula, né, Rodrigo? Foi na aula do pão de atum. Na aula do pão das passas, na aula do pão das passas, eu avisei que eu ia tirar as aulas. Porque, sabe por quê, gente? As pessoas estavam pirateando as aulas, vendendo. Tava um negócio bem chato, sabe? Então, eu realmente tive que tirar. Não teve jeito, né? O povo não tem educação, então eu tive que tirar. É verdade. Isso é um dos motivos. Vamos lá. Não. Vamos lá. Mas dá para mais uma aqui, hein? Dá para mais uma. Não. Cadê? Avisou sim. É porque eu avisei para os meus alunos por e-mail. Como eu não tenho e-mail do mundo, para o mundo, eu só avisei no dia da aula da semana passada. O mundo, o universo. Vamos lá, me chama. Meu nome é Larissa. Larissa, eu já te chamei? Me fala aí que eu chamo você. Larissa, você está aqui? Tá. Vou chamar você, Larissa. Ainda bem que você falou seu nome, Larissa. Porque seu perfil está escrito Oncar. Oi, Nanda. Tudo bem, Larissa? Bom Tudo dia. jóia. O que Bom quer dia. dizer isso, esse nome no seu perfil? Oncar. É um nome Yogi, meu nome espiritual, Yogi. Ah, que bonitinho. Gostei. Ainda bem que você falou seu nome, porque eu li e falei assim, nossa. Eu falo porque acho que ia ser difícil, né? Você chamar, falar, né? Não ia ficar estranho. Não, eu ia falar, Oncar, vou te chamar. Aí você ia saber que era você. Afinal de contas, tem vários também que são... atendo. Também atendo. Então, me fala aí, onde é que você mora e qual é a sua dúvida? Então, eu sou de Brasília e a minha dúvida é o seguinte: eu tenho um levain integral que eu alimento com farinha orgânica, farinha da Fazenda Vargem, não sei se você conhece, orgânica. Conheço. Então, e ele... Só que assim, às vezes eu queria ter uma versatilidade, ter um levain branco para fazer uma focaccia, por exemplo, algumas outras receitas. Ou até mesmo para saber o sabor do pão com levain branco que eu não conheço, né? Eu só conheço o levain integral, faço bons pães com ele. Só que eu alimento o meu levain com a farinha branca e ele não reage, não acontece nada. E aí eu fico assim, será que eu tenho que começar do zero, branco? Eu não consigo transformar um pouquinho desse em branco? Então eu tô bem perdida. Consegue. O que acontece? É que você criou esse fermento comigo? Não, certo? Não. Por quê? Aí eu só não tenho poderes de premonição, mas na realidade que se você tivesse feito comigo, você ia ver que eu faço um método, aplico para 3 farinhas diferentes ou algumas ou mais. Eu faço com farinha de centeio, farinha integral e farinha branca, do zero, o mesmo método. Porque é um método e não uma receita. Quando você tem uma receita para fazer levain, no momento que você faz substituições e alterações, não funciona. Ó, que bizarro. Mas olha só, mas a gente dá um jeito. O que acontece? Você vai pegar um pouco desse fermento e começar separado e começar a alimentar em outro pote só com branca. Para ver se você consegue. Por quê? Porque se você tem um fermento integral, ele tem uma velocidade de reagir mais rápido. E aí você está acostumada com isso, Larissa. Você olha para aquilo, é que nem o menino que entrou antes, você viu, o Estevão? Ele está acostumado com o fermento dele, que é líquido e que cresce em 2 horas. Imagina se o Estevão pegasse o meu fermento, que cresce em 4. Ele ia achar alguma coisa de esquisito, ele ia achar que não está funcionando. Entendeu? É o mesmo caso que o seu. Você tem integral, aí você começa a fazer o branco. E aí o branco demora muito. Ou tem outro padrão de crescimento. Aí você fica na dúvida.
porque faltou o fundamento, né? Farinhas diferentes, resultados diferentes. E principalmente quando você não tem um método, aí você fica meio assim na dúvida, será que eu posso? Pode. Ele vai ter outra resposta, você vai ter que observar e vai dar muita diferença no sabor, sim, você não está errada. Porque o fermento com a farinha integral, ele é naturalmente mais ácido. E aí, às vezes, você quer um pão com um sabor mais suave, mais redondinho, mais lácteo, você não consegue. Sempre tem esse rastro do levain integral, que dá esse sabor mais forte, né? Então, você não está errada em querer provar um com a farinha branca, que é realmente mais neutra. Né? Você tem que provar. Então, faz essa experiência. Se não, você vai ter que fazer do zero, se você não conseguir. Mas aí eu também não posso garantir, porque se você utilizou uma receita que está lá esquematizada para gerar aquele fermento, quando não é um método, aí pode ser que não consiga com a farinha branca. Entende? Porque às vezes a pessoa tem uma receitinha bem bolada para você conseguir um fermento, mas se você troca alguma coisa, você já não consegue, principalmente a farinha. Entendeu? Tá. Então tenta fazer, mas mantém o seu outro que você já tem, para você não ficar sem. Não, claro, não abro mão dele, não. Eu acho ele maravilhoso. Mas realmente eu queria ter essa outra opção, mais por uma questão de versatilidade mesmo, né? Cuidado só para não ficar escrava de dois, hein? Quem cuida de um já sente. Imagina cuidar de dois. Não é impossível, tá? Porque tem muitas pessoas que têm, exatamente pelo mesmo motivo que você está falando. Porque quando elas vão fazer um pão, um outro estilo de pão, elas não querem esse sabor tão presente. Tá bom? Tá ótimo, Ana. Obrigada. Resolveu? Vou Nada. tentar. Resolveu, sim. Muito obrigada. Imagina. Bom dia. Boa dúvida, viu? Gente, Nanda, você tem uma marca de farinha de arroz? Não, gente. Tem Casa Grande, Urbano, tem muita marca. Indifere. Se é só para polvilhar, indifere, tá? Olhei aqui, acho prático, não precisa nem entrar para responder isso. Tá bom? Então, olha só. A turma do Panifix ainda não está aberta. Quando eu abrir as inscrições para o próximo evento, eu faço um evento grande, com várias aulas, né? Esse evento vai ser super legal, vai ser diferente de todos os outros, gente. Vou inovar totalmente. E aí, o que acontece? Você se inscreve, porque no final do evento eu abro a turma, tá? Então, você se inscreve, você que está perguntando, que eu esqueci já, correu aqui o chat, não vi. Vou salvar essa aula aqui pra gente. Vou botar uma caixinha nos stories com perguntas sobre o fermento natural. Escrevam dentro da caixinha, humanos. Por favor, Pisco está pedindo, Titia também. Escrevam dentro da caixinha, que quinta-feira, amanhã, às 19 horas, a gente tem o Divã do Levain, que é uma aula dedicada só para o fermento natural, tá bom? Para tirar dúvidas de vocês da caixinha. Vou salvar aqui.